Olá, amados irmãos e irmãs, hoje dia 29 de junho, quarta-feira, a 13ª semana do tempo comum. O Senhor nos convida a estar em sua presença. O Senhor nos convida a sermos fiéis à sua palavra. Povos todos, aplaudi e aclamai a Deus com brados de alegria. E render graças ao Deus da vida, o Deus que tanto nos quer bem. Por isso, você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 8, versículos de 28 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe para que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos também tomar consciência da leitura de hoje, o salmo de hoje, amados irmãos e irmãs. A primeira leitura de hoje se encontra no livro do profeta Amós, capítulo 5, versículos de 14 a 15, depois os versículos de 21 a 24. O profeta nos convida então a viver esta realidade. Buscai o bem, não o mal, para terdes mais vida, só assim o Senhor Deus dos exércitos vos assistirá como tendes afirmado. Então, procurar fazer o bem e evitar o mal. Este é o convite que o profeta Amós nos convida a vivenciar. O salmo de hoje se encontra então no Salmo 49, algumas traduções, Salmo 50, que diz assim: "A todos os que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus." Então, viver conforme a lei, a palavra de Deus, corretamente, retamente, seguindo então aquilo que o Senhor nos convida a viver e proclamar. Olha o que diz então: "Escuta, ó meu povo, eu vou falar. Ouve, Israel, eu testemunho aqui então contra ti, no que diz respeito contra os pecados. Eu, o Senhor, somente eu sou o teu Deus." Então, para que Israel tome consciência de que Deus é o único Senhor, o único Deus, e volte de fato o seu coração para o Senhor. O Evangelho de hoje dá sequência àquilo que nós começávamos a refletir no dia de ontem, amados irmãos e irmãs. Nós estamos refletindo o capítulo 8 do Evangelho de São Mateus. Hoje então, capítulo 8, versículos de 28 a 34. Jesus, ele passa para a outra margem do lago, na região dos Gadarenos, aonde vem ao encontro dele 2 homens possuídos pelo demônio.
É importante aqui tomarmos consciência do número. O número 2 representa então a necessidade, ou São Mateus faz questão de atender à expectativa da necessidade de validade para um testemunho. Ou seja, para o testemunho verdadeiro era necessário 2 adultos, 2 homens, 2 mulheres, enfim, para se testemunhar ou dar um testemunho verdadeiro. Quando então São Mateus faz questão de pontuar que são 2 homens possuídos pelo demônio, então aqui havia uma força muito grande, uma força contrária ao projeto de Deus, uma força contrária ao amor, à vida, enfim. Então haviam 2 homens para dizer, realmente ele estava numa situação crítica. E quando eles encontram Jesus pelo caminho, aqui fala que eles são violentos, enfim, quando eles encontram Jesus pelo caminho, eles gritam, o que tens a ver conosco, Filho de Deus? Olha só, então o demônio não tem reservas de reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Quantas vezes o nosso coração na incredulidade se questiona. Então nós precisamos não aprender com os demônios, mas ter de fato uma fé que é capaz de reconhecer Jesus como o Filho de Deus que nos foi dado. E então esses demônios diz, tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Então, antes do tempo. O que isso significa? A presença de Deus, com toda certeza, faz com que o mal trema, faz com que o mal se abale. E Deus vai, com toda certeza, e já realizou, por meio da entrega de seu Filho amoroso, a vitória sobre todo o mal. A vitória sobre todo o mal. E os demônios, então, têm consciência que Jesus tem a força de expulsá-los. Eles dizem, então, que possam ser mandados para os porcos. Era uma legião de espíritos. E Jesus faz. Ele diz isto, ide. Ele permite. Esses demônios vão para os porcos e acabam se atirando do precipício abaixo para dentro do mar. Então, olha, 2 realidades. Primeiro, um contexto que é marcado, então, por uma área que não é uma área dos judeus, mas dos estrangeiros. Eles viviam, então, do cultivo de porcos. O porco é um animal impuro, então aquele povo não só cultivava, fazia comércio e possivelmente se alimentava. E a lei de Israel dizia para o povo de Israel que não era permitido. Logo em seguida, então, quando os demônios vão para os porcos e se atiram dentro do lago, dentro da água, significa, de certa maneira, então, que aquilo que se tinha como compreensão, o mais profundo dos mares, como a habitação do mal, nos mostra, então, que o mal está retornando para o seu lugar. Deus tem essa força de precipitar o mal ao mais profundo abismo. E Jesus é tão forte, poderoso, poderíamos compreender, que ele, sendo Deus, o mal não abala, pelo contrário, ele anda, pisa por cima, ele caminha sobre as águas. Aqui nós percebemos, de certa maneira, 2 posturas. Os 2 homens que estão livres estão vibrando de alegria. Contudo, eles comentam com os demais na cidade. Os que estão na cidade já não acolhem da mesma maneira. Por quê? Jesus atrapalhou, de certa forma, o comércio deles. Eles se preocupam muito mais com a manada de porcos que havia se perdido, eles haviam perdido, do que pelo bem-estar desses 2 irmãos. Então, muitas vezes, também nós precisamos nos questionar como estamos vivendo o nosso convite de discipulado. Estamos querendo bem ou mal de nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.